Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, o versículo de número 13. Assim está escrito: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O escritor aos Hebreus deixou registrado esta exortação àqueles irmãos, mostrando que diante de Deus nada se esconde. Ele começa dizendo que não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Nós, quando olhamos a palavra de Deus e somos levados, evidentemente, a trazer à lembrança o procedimento de Adão, nós vamos entender o que é próprio do ser humano. Adão foi, conforme todos sabemos, criado à imagem e semelhança de Deus, tinha a comunhão, a presença de Deus, tinha todas as bênçãos a seu dispor, um lugar de maravilha, um paraíso, delícias, e, no entanto, ainda assim, desobedeceu a Deus e transgrediu. E quando isto aconteceu, e Deus, todas as tardes, pela viração do dia, vinha para um momento com Adão, naquele dia, Deus veio como das outras vezes e chamou como das outras vezes. Porém, Adão não respondeu. Adão ficou emudecido. Era algo que ele esperava todos os dias. Está chegando o momento de Deus vir. Mas aquele dia, ele desejava que Deus não viesse. Mas Deus veio. Deus sabia, sabe de tudo. Mas ele veio e chamou Adão. E Adão demorou a responder. Demorou muito. A insistência de Deus foi: Adão, onde estás? Por fim, aquela voz penetrou na mente de Adão e caiu nele o temor, e ele sentiu que ele estava em uma situação complicada. E então ele responde a Deus: ouvi a tua voz soar no jardim, temi e escondi-me, porque estava nu. Então Adão estava acreditando que ele poderia se esconder de Deus. E o passar dos dias, passar do tempo, tudo voltava ao normal. Este foi o pensamento dele. Por isso que ele não quis responder imediatamente. Mas a insistência do chamado de Deus tocou profundamente a consciência dele, e mesmo naquele estado em que ele estava, ele teve que responder a Deus. Só que a resposta dele já foi dizendo o que tinha acontecido. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. E por temer, escondi-me, porque estava nu. Ora, ele nunca tinha atentado para este fato. O estado de pureza, de inocência, tira tudo aquilo que a mente pecadora faz daquilo um banquete. E então, ele, ao ouvir, ele temeu e revelou. Não foi preciso Deus perguntar: Adão, o que aconteceu? Conta para mim, por que você não respondeu? Por que você não quis vir? Não, ele já disse logo de imediato. Ele procurou se esconder o máximo que poderia. Não conseguiu por muito tempo, ele teve que se apresentar. Diante de Deus é assim. Não tem esse negócio de pessoa esconder
e achar que está oculto diante dos olhos de Deus, que não está. Então Deus o sentenciou, e a partir dali, toda a humanidade tem entrado por aquele mesmo caminho. Quando desobedecem à orientação de Deus, comete qualquer tipo de delito, de pecado, de rebelião, procura se esconder e apresentar-se como se nada tivesse acontecido. Diante dos homens, isso até passa, porque os homens só conseguem ver o que acontece aos olhos dele, e se a pessoa vier e contar o que fez. Do contrário, eles não saberão de nada. Mas Deus não é o homem. Deus é diferente, ele é Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é imutável, ele é presciente. Então, todos os atributos divinos de Deus conferem a ele esta condição. E a palavra de Deus nos afirma aqui no Salmo 31, deixa-me ver aqui. Salmo 33, versículos 13 e 14, assim. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os moradores e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Então veja aqui. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Então não tem um sequer que ele não veja. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Os feitos, o comportamento humano. Deus contempla todas estas coisas. Então, diante de Deus, não há nada que fique encoberto, porque ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então, é inútil procurar esconder-se de Deus. No Salmo 90, o verso 8, diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, nós encontramos aqui dizendo que não há criatura alguma encoberta diante dele, encoberta, escondida. Quando o salmista, no Salmo 139, deixou registrado, este é um salmo de Davi, ele falando aqui sobre a onipresença e a onipotência de Deus, aqui nos versículos 7 até ao versículo de número 12, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, observe o que diz a palavra de Deus. Não há nada que se esconda da presença de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. E aqui o escritor aos Hebreus, advertindo
aqueles irmãos, ele diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, haverá um momento em que nós seremos chamados para tratar com o Senhor com referência à nossa vida, à nossa conduta. Porque tudo está nu e patente diante do Senhor. Ele conhece as nossas palavras. E está escrito no Evangelho, escrito por Mateus: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O pensamento. O salmista aqui, no Salmo 139, que lemos alguns versos, vamos observar outros aqui, falando com respeito ao pensamento. Então, veja o que Davi deixou registrado neste Salmo 139. Assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E as palavras, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então nós encontramos aqui, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas palavras, Deus conhece as nossas obras. E estas três coisas que fazem parte do nosso dia a dia, elas estão nuas e patentes diante do Senhor. Então não tem como se esconder de Deus. Ele conhece o pensamento, ele conhece a palavra, ele conhece as obras. E às vezes o ser humano, no estado de ignorância, ele acha que ele pode praticar qualquer coisa e se esconder e que Deus não vai ver. Se bem que nos dias que nós estamos vivendo atualmente, ninguém mais tem a sua privacidade. Em qualquer lugar em que nós estivermos, tem uma câmera focada para a nossa direção, sem que nós percebamos. Tem os satélites, tem as câmeras nas casas, nos comércios, nas ruas, nos carros. Então nós estamos cercados por todos os lados. Então não temos mais nenhuma privacidade aqui na terra entre os homens. Agora, eles precisam dessas câmeras para fazer isto. O nosso Deus não precisa de câmeras. O olhar dele, lá dos céus, ele olha para a terra e contempla a todos os filhos dos homens. Conhece os pensamentos de todos eles, antes que lhe venha à mente. Conhece as palavras que eles vão dizer, antes que ela chegue à boca. Conhece as obras, o procedimento, o comportamento, o relacionamento das pessoas entre si. E aqueles que se querem apresentar como espertos para passarem os outros para trás, prejudicar a uns para beneficiar-se de maneira ilícita, indecente e imoral. E pensam que ninguém vê, que ninguém sabe disto. Mas há um Deus no céu que vê todas as coisas. Então nós precisamos ter a plena convicção de que diante de Deus nada se esconde. Todas as coisas
diante do Senhor, elas estão nuas e patentes, e um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor, do pensamento, da palavra e das obras. Ou seja, tudo aquilo que fizemos aqui em vida, nós vamos prestar conta diante do Senhor. Então, sabendo que haverá um dia de um acerto de conta, nós vamos ter que tratar com o Senhor. Ele vai nos chamar. Qual deve ser o nosso procedimento hoje? Qual deve ser as nossas palavras? Qual deve ser os nossos pensamentos? Os pensamentos, muitas das vezes, nós não temos o controle sobre eles. Que o pensamento surge na mente. Mas o que podemos fazer é não dar vazão a eles. Não concretizar o que aqueles pensamentos trouxeram à nossa mente. Agora, com relação às palavras e às obras, nós temos o pleno controle. Só fazemos se estivermos dispostos a fazer. Mas, se decidirmos não fazer, nós temos o controle sobre as palavras, não falar, guardá-la, meditar, examinar, ver as consequências, se dissermos e da maneira que estávamos pensando, o que pode acontecer, e o nosso procedimento também. Esses nós podemos ter o controle sobre eles. O pensamento não temos, realmente não temos, mas também podemos bloqueá-lo, não cumprir o que o pensamento sugere à nossa mente. Mas aqui está escrito, e não há. Então não adianta cobertura, não adianta concreto, não adianta colocar nada como cobertura para esconder. Deus não depende de que se abra o teto, se abra a porta para ele ver o que está lá dentro. Para Deus não existe barreira, não existe parede, não existe impedimento, não existe nada. Entre nós, sim. Eu estou aqui num compartimento, numa sala, e quem está na cozinha, num quarto ou no quintal, não consegue me ver. Porque eu estou cercado por paredes. Com Deus isso não acontece. Eu posso estar, conforme o salmista diz, até no inferno, lá Deus me vê. Eu posso querer subir ao céu, Deus lá me vê. Eu posso querer estar num outro lugar, não adianta. Não adianta. Não existe um único lugar aonde o ser humano possa se esconder de Deus e dar-se por vencedor, que Deus não vai achá-lo, Deus não vai encontrá-lo. Os olhos de Deus passam por toda a terra e ele vê e conhece. Por isso, o escritor disse, não há criatura alguma encoberta, escondida. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Porque tudo está nu e patente. É como que estivesse num campo aberto. Nem uma parede, nem um teto, nada. Campo aberto. Todo mundo está vendo. Para Deus é assim. Quando ele olha para a terra, ele nos enxerga desta forma. Ele não nos enxerga nos compartimentos. Aqui é uma casa, ali é um apartamento, ali é uma fortaleza, ali é uma outra coisa, e está bem escondido. Não, 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 não. Com Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Esta é a característica do Deus a quem servimos. Ele é o soberano, ele é o Senhor, está acima de tudo e de todos e governa sobre todos. Nos dá a vida, a respiração e todas as coisas, mas também ele está com os olhos voltados para a nossa vida.
Então, se nós procedermos de maneira reta, os olhos dele vão continuar nos vendo, mas nós temos uma consciência tranquila de que estamos agindo de acordo, com pureza, com verdade, que não há nada escondido na nossa vida, seja nas palavras, seja no pensamento, seja no comportamento. Agora, se tiver alguma coisa oculta que estamos fazendo e não queremos que Deus veja, é perca de tempo. Porque o nosso querer que Deus não veja não vai influir em nada. Deus vai ver sim. E vai nos chamar um dia para tratar. Então é melhor fazermos a correção da rota agora, enquanto estamos no caminho, do que esperar chegar o fim e depois não haverá mais oportunidade de fazermos uma correção. Então, enquanto estamos aqui, nós podemos ordenar as nossas palavras, os nossos comportamentos, nosso procedimento, as nossas obras e controlar o nosso pensamento no sentido de não dar vazão àqueles pensamentos que são contraditórios à vontade de Deus. Isto nós podemos e devemos fazer, sim, com certeza. Agora, as palavras, nós podemos refrear a nossa boca e não ficar falando a esmo. E o nosso comportamento, da mesma forma. Nós precisamos ser trabalhados na nossa conduta e na nossa linguagem para que não sejamos servos das nossas palavras e nem dos nossos procedimentos. Porque o que fizermos em desacordo, eles se tornarão senhor da nossa vida e nós vamos precisar dar conta diante de Deus. Então, é uma palavra séria, porém necessária, porque as coisas estão indo de qualquer maneira, as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, estão fazendo coisas desagradáveis diante do Senhor, estão ocultando-se como que se nada tivesse feito, pensando que ninguém está vendo. Ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. E não é com as pessoas que nós vamos ter que tratar. Nós vamos ter que tratar é com Deus. E com Ele a coisa é séria, não é brincadeira. Ele não passa a mão por cima. Ele é justo, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele é justo também. Então, por isso, a palavra de Deus vem a nós em tempo de fazermos a correção da rota e procurarmos, a partir de agora, monitorar melhor as nossas palavras e o nosso comportamento, para que não venhamos a ter arrependimento no dia do acerto de conta, porque lá já será tarde demais o arrependimento. Então precisamos fazer esses ajustes agora. Então que o Senhor nos ajude e nos fortaleça com graça e poder para entendermos estas coisas. Então, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém consegue esconder-se dos olhos de Deus. Ele nos vê em qualquer lugar em que nós pensamos estar. Não vamos repetir o mesmo erro de Adão. Quando ouviu a voz de Deus, achou que poderia se esconder e não poderia. E ele então teve que confessar diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude para seguirmos adiante e não vivermos uma vida com Deus de faz de conta, mas vivermos em realidade, vivermos com a pureza do nosso coração, com a nossa vida enquadrada no propósito de Deus. E assim fazendo, não precisamos temer os olhos de Deus focados sobre a nossa vida, sobre o nosso pensamento,
sobre as nossas palavras, sobre as nossas obras e comportamentos. Quando estamos fazendo o bem e caminhando de maneira digna diante do Senhor, não há o que temer. Isto vai nos encorajar e fortalecer a prosseguir firme e fiel com o Senhor até o fim. Analise hoje como têm sido os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas obras ou comportamento. Eles são dignos do nome do Senhor? Eles são contrários ao propósito de Deus? Estão em desacordo com a palavra de Deus? Então, não se engane. Os olhos de Deus contemplam a tudo e a todos. Corrija-se enquanto é tempo e aproveite a oportunidade do momento que se oferece. Deus será misericordioso para comigo, com você, com cada um de nós, em nos ajudar, fortalecer e dar graça para que sigamos adiante, glorificando e bendizendo o seu nome. Pensa bem sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.